Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo e Compartilhando. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a Epístola aos Filipenses. Eu estudando essa epístola, pensei nessa frase. A alegria do compartilhamento é mais importante do que o objeto compartilhado. Se a gente fosse dar um tema para essa epístola, poderia ficar assim: a alegria da vida e do serviço cristão manifesta em todas as circunstâncias. A alegria é manifestada aqui em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele vai redigir o que é considerada a mais bela das epístolas. Ela foi chamada de Epístola da Alegria, pois a gente percebe nos capítulos a palavra gozo, exultação, alegria. Constantemente essas palavras estão permeadas entre os capítulos da Epístola aos Filipenses. E era um sentimento recíproco. Eles queriam saber o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo, se ele estava precisando ou não de ajuda, uma questão de amor, de carinho, de cuidado com o outro, que pregou o evangelho e fundou aquela igreja e agora está pregando o evangelho em outros lugares. A gente percebe também na carta que não há repreensões severas do apóstolo Paulo. É claro que há problemas. Toda igreja, todo ajuntamento de pessoas tem problemas. Pessoas são diferentes. Pessoas têm as suas questões. Pessoas têm os seus pensamentos. E isso vai divergir em algum momento. Por isso, a gente percebe o apóstolo Paulo tratando sobre algumas divisões que aconteceram ali na igreja de Filipos. Mas a gente percebe o clima, o ambiente da escrita de Paulo, o relacionamento entre Paulo e a igreja de Filipos nas expressões que ele vai escrevendo na epístola. Expressões do tipo cooperador, companheiro de lutas e outras semelhantes a essa. Traz a ideia de camaradagem, traz a ideia de intimidade, que Paulo está falando de pessoas que eram íntimas a ele. Coisa boa é saber que uma igreja está caminhando na presença de Deus, que entende que o evangelho precisa ser sustentado e coopera para que esse evangelho cresça e alcance outras pessoas. A cidade de Filipos, ela era uma cidade pequena, muitos tratam como uma aldeia, nem como uma cidade, mas uma aldeia. Ela ficava localizada entre a cordilheira das montanhas que dividia a Trácia da Macedônia, ou seja, da Ásia à Europa. E por isso era uma cidade importante na questão comercial e militar, porque as tropas romanas conquistaram essa cidade ou tornaram essa cidade colônia romana cerca de 42 a.C. E então todos os moradores ali de Filipos eram cidadãos romanos. Em Atos 16, 21 vai falar um pouquinho sobre isso. Sendo uma colônia romana, ela adquiriu muito da cultura romana. Ela é considerada uma pequena Roma. No início do quarto século antes de Cristo, ela tinha um outro nome. O nome dela era Crenides. Ela tinha esse nome. Então Filipe da Macedônia, que foi pai de Alexandre o Grande, o grande conquistador, ele chegou ali naquela cidade com uma guarnição de soldados macedônios e mudou o nome da cidade. E agora a cidade passa a ter o nome dele. Ele dá o próprio nome
a cidade. Então, essa aldeia, né, ou essa pequena cidade, ela passa de Crenides para agora Filipos, em homenagem ao Filipe, pai de Alexandre o Grande. Aquela igreja, a igreja que foi fundada ali em Filipos, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo chegou ali com Silas, Timóteo e Lucas. A gente pode ver isso em Atos 16:11. Foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo na Europa. Atos 16 também. Você lendo o capítulo 16, você vai entender isso aí. Era uma igreja, como nós falamos no início, que amava o apóstolo Paulo. E como que ela mostrava esse amor? Através das ofertas, através de procurar saber como estava o apóstolo Paulo e cooperar no ministério dele, ofertando, auxiliando naquilo que ele estava precisando. Aí em 2 Coríntios 11:9 ele fala sobre isso, Filipenses 1:5, Filipenses também 4, de 15 a 19, ele vai falar dessas questões, dessas ajudas que chegaram até ele e que ele já estava, e que ele ficava feliz e tinha até mais do que precisava. Paulo ele visita a igreja em Filipos pelo menos 2 vezes. E a gente tem essas referências em 2 Coríntios 2, de 12 a 18, 7, de 5 a 17, Atos 20, 1, 3 a 6. Essa epístola ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. E aí Filipenses 1:13 vai falar sobre isso. Epafrodito é um personagem muito importante dessa epístola e ele trouxe uma oferta em dinheiro dos filipenses a Paulo. Isso está lá em Filipenses 2:25, 4, 14 e 18. A data dessa escrita paulina aos filipenses está entre 58 e 60 aproximadamente. Epafrodito foi o mensageiro dessa epístola. Ele, quando foi enviar essa oferta, quando foi levar essa oferta para Paulo em Roma, ele fica doente. Ele adoeceu muito grave, ele quase morreu. Isso está lá em Filipenses 2:27. Mas depois ele se recuperou. E quando ele se recupera, Paulo envia novamente a Filipos com esta epístola de agradecimento. Paulo fica feliz pela recuperação de Epafrodito, porque senão seria mais uma tristeza para ele, já estava preso. Ele fica feliz e manda Epafrodito para Filipos entregar a epístola que ele escreveu, uma epístola de agradecimento, e também para que os filipenses ficassem felizes não só pela epístola, mas como também pelo portador da epístola que agora estava voltando são e salvo. Essa epístola foi escrita com alguns propósitos. Era uma epístola de agradecimento pela ajuda dos filipenses, pela cooperação, pelo cuidado dos filipenses com o ministério do apóstolo Paulo, e também uma epístola de informação. Paulo também queria informar os filipenses a sua situação. Já que eles tinham tanto carinho por ele, Paulo também queria dizer para eles o que estava acontecendo, qual era o processo que estava acontecendo na vida dele. Não é uma epístola severa quanto às repreensões, mas ela, de certa forma, vai exortar aqueles irmãos a respeito de alguns problemas que eles estavam enfrentando. E a gente pode perceber isso na leitura dessa epístola. Bom, eles enfrentavam certa rivalidade e ambições entre eles. Isso fica claro em Filipenses 2, versículos 3 e 4, e também o capítulo 4, verso 2. Também existia ali o ensino dos judaizantes. Nos vídeos anteriores, eu falei sobre a questão dos judaizantes, a questão de querer que os gentios se adaptassem à lei de Moisés. Basicamente era isso que eles estavam pregando. A gente vê isso
no capítulo 3, versos de 1 a 3. Existe uma questão ali também de perfeccionismo entre alguns irmãos. Está no capítulo 3, do verso 12 ao 14. A influência dos libertinos antinomianos. Quem são esses camaradas, né? Quem são essas pessoas? São pessoas que estavam preocupadas com consigo mesmo, com coisas materiais, com coisas passageiras, em satisfazer somente as suas vontades. A gente percebe isso no escrito de Paulo no capítulo 3, verso 18 e 19. Agora nós vamos passar à estrutura e o conteúdo dessa epístola. Bom, o primeiro tópico aí são as saudações. Está no capítulo 1, do verso 1 ao 11. Deus é minha testemunha, como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O apóstolo Paulo está fazendo ali as suas saudações e também está orando pelos filipenses para que eles percebam e conheçam mais e consigam discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, dividir, separar, entender a mensagem de Deus, como é importante a gente entender, a gente saber dividir o que é certo, o que não é, o que é da vontade de Deus, o que é da minha própria vontade. Ele continua dizendo: eu quero que vocês fiquem cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus. Ou seja, esse fruto não vem por meio de ações que sejam meritórias da nossa parte, mas ele vem por meio de Jesus. E esse fruto vem por meio de Jesus não para a nossa glória, para dizer: olha, tá vendo? Eu consigo, eu sei, eu posso, eu sou melhor do que os outros. Não. Esse fruto é para a glória de Deus. O segundo tópico, ele vai falar da situação pessoal dele. Ou seja, a pregação de Cristo. Capítulo 1 vai do verso 12 ao verso 30. E eu separei os versículos de 12 a 14 do capítulo 1. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Agora o apóstolo Paulo ele vai falar dos efeitos da pregação dele a respeito de Cristo. Mesmo ele estando preso, ele motivou alguns irmãos a também pregarem o Evangelho. A gente aprenda também com o apóstolo Paulo que, independente das circunstâncias, ali ele estava preso, mas independente das circunstâncias que a gente passe, o Evangelho precisa ser pregado. E quando você prega com amor, com afinco, com determinação, outras pessoas estão vendo isso e vão se inspirar também em você e acabar querendo fazer a mesma coisa, acabar buscando pregar o Evangelho da mesma forma. Agora, quando você faz de forma desleixada, de qualquer maneira, sem meditar, sem pesquisar, sem se orientar pela palavra de Deus, sem ter o apoio do Espírito Santo, sem separar tempo para orar, para se dedicar realmente à leitura da Bíblia, aí vai sair de qualquer maneira, né? Então as pessoas não vão querer seguir exemplos que são feitos de qualquer maneira, porque as pessoas percebem aquele que é compromissado com a palavra de Deus e aquele que é um aventureiro, que vez por outra prega ou que fala do amor de Deus, mas não tem isso no seu sangue, não tem isso, não mostra isso nas suas atitudes, nos seus compromissos. O terceiro tópico, ele vai falar do padrão da vida cristã. E aí ele vai
comentar sobre a humildade de Cristo. Esse capítulo 2, do 1 ao 30, do versículo 1 ao versículo 30, ele vai falar da exortação e humildade. Capítulo 2, verso 1 ao 4. Ele vai falar do exemplo máximo de humildade. Capítulo 2, do verso 5 ao 11. Esse é maravilhoso, esse exemplo de Cristo para nós, que Cristo nos deixou. O exercício da humildade, está no capítulo 2, do verso 12 ao 18. E o exemplo de Timóteo e Epafrodito, que está do capítulo 2, do verso 19 ao 30. Os versículos que eu separei deste capítulo vai do verso 5 ao 11. E nos diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo, ele não julgou ser igual a Deus, mas ele abriu mão. Ele se esvaziou da sua glória para poder, primeiro, se tornar homem, andar no meio de nós, pregar esse evangelho, ensinar aos apóstolos e aos discípulos que estavam com ele, ensinar isso não só na teoria, mas como na prática. Eu gosto de pensar nesse equilíbrio de Jesus, um equilíbrio que muitas vezes nós não temos, que é regular a nossa fala, a nossa teoria, o que nós pensamos com o que nós praticamos. Seria muito importante nós regularmos isso para que ficasse equilibrado. Mas como é difícil. Mas Jesus deixou o exemplo para nós. Então ele se humilhou e foi obediente até a morte. Ou seja, Jesus não fugiu da morte. Jesus não correu do seu destino, mas ele obedeceu a Deus. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Uma morte pesada, uma morte dolorida. Uma morte sofreu como se fosse um criminoso, um bandido, em meu e seu favor. Precisamos valorizar isso. Precisamos entender o que Cristo fez e praticar essa humildade que ele nos mostrou. Por isso é que Deus o exaltou, porque ele se humilhou e porque ele foi obediente. Quer ser exaltado por Deus? Se humilhe diante dele. Reconheça quem você é diante dele. E obedeça a sua voz, obedeça aos seus ensinos. Estude, medite na sua palavra, na palavra de Deus, para que você possa entender e aí sim praticar, obedecer os ensinos que ele nos traz. Cristo foi obediente até a morte, por isso Deus o exaltou, e não há outro nome acima do dele. E todos irão se prostrar diante dele. Toda língua vai confessar que ele é o Senhor, porque tudo isso vai servir para a glória de Deus. Tudo que eu e você fazemos dentro do Evangelho serve para a glória de Deus. Tem que servir para a glória de Deus. Porque se servir para a sua própria glória, então a glória de Deus foi anulada. E nós não podemos fazer isso. O nosso quarto tópico fala do prêmio da vida cristã, o conhecimento de Cristo.
E aí do capítulo 3 esse tópico vai do capítulo 3, verso 1 ao 21. E aí nós temos os subtópicos, que diz o seguinte: o primeiro subtópico diz assim: advertência contra os judaizantes, capítulo 3, verso de 1 a 3. O exemplo de Paulo, capítulo 3, verso 4 a 14. A exortação aos demais, capítulo 3, do verso 15 ao 21. E eu separei os seguintes versículos. Filipenses 3, versos 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: tudo que eu conhecia antes de Cristo não vale nada. Não vale nada. O que importa para mim é conhecer a Cristo, conhecer o que ele fez, conhecer a sua pessoa, me relacionar com ele, entender o que ele espera de mim, o que ele deseja que eu faça. É isso que é importante para a minha vida. O apóstolo Paulo está deixando isso muito claro. Ele fala que o restante não importa. O que importa é conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Ou seja, a gente tem que conhecer tanto a Cristo que as pessoas possam olhar para nós e ver um discípulo de Cristo, e ver aquele que procura caminhar nas mesmas pisadas, nas mesmas práticas de Cristo. E ele fala que não é a minha própria justiça que vale. Não é o que eu faço que vale. É o que eu creio. E se eu creio em Cristo, eu obedeço. E se eu obedeço, essa justiça que agora eu faço, essa justiça que agora eu procuro, ela procede de Deus. E se baseia na fé, não nas minhas obras. É isso que ele está nos ensinando aqui. O quinto tópico da nossa estrutura e o conteúdo da epístola vai dizer assim: a paz da vida cristã, a presença de Cristo. Capítulo 4, do verso 1 ao 23. E o primeiro subtópico diz a paz com os outros, vai do capítulo 4, verso 1 ao 4. O segundo subtópico, a paz com o próprio eu, vai do capítulo 4, 5 ao 9. E o terceiro subtópico fala da paz com as circunstâncias, capítulo 4, do verso 10 ao 23. Os versículos que eu separei estão no capítulo 4, versos 6 e 7, que nos diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui, a presença de Cristo traz paz para a nossa vida. E quando nós temos paz, não ficamos ansiosos. Por nada. Por coisa alguma. Porque entendemos que a nossa vida está na direção e no comando de Deus. Então, pela oração e pela súplica, você vai contar para Deus o que está acontecendo. E a sua ansiedade e as suas preocupações vão ser lançadas sobre Ele. Ele fala que você precisa apresentar os seus pedidos a Deus. Não guarde nada no seu coração. Não pense que Deus não possa ouvir a sua voz ou se importar com aquilo que você está passando, porque Deus se importa. E quando você faz isso, a paz de Deus, essa paz que a gente não consegue entender, por isso ele fala que excede o entendimento, o nosso entendimento, é essa paz que vai guardar a nossa vida, vai guardar a nossa mente,
de ficar pensando coisas ruins, coisas que só vão nos abater, só vão nos levar a doenças cada vez piores, da ansiedade, à depressão, e por aí vai. Uma tristeza profunda. Não. Precisamos buscar a paz de Deus. E com esses versículos que eu encerro, dizendo para você, busque a presença de Cristo, porque só ela pode te dar a verdadeira paz. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.